Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre órfão versus filho. Então vamos lá? O órfão, ele pensa ser vítima do destino e ele culpa as coisas ruins que aconteceram por ele estar no estado em que ele se encontra. E ele luta para ser aceito por Deus e pelas pessoas. O órfão, ele se sente vítima e ele culpa as pessoas por ele não estar bem. Já o filho, ele sabe que é amado independente de qualquer coisa que esteja acontecendo no seu dia. Ele sabe a sua origem, que é Deus. E independente das circunstâncias que ele se encontra, ele sabe que foi feito por Deus para ele amar, para ele ser amado. E, gente, ele sabe que ele já é aceito por Deus e que ele é perdoado por Deus. Ele tem certeza disso. O órfão, ele vê a santidade como um reflexo dos seus atos e não como um reflexo do sacrifício de Cristo. Ele pensa que ele precisa fazer boas obras para ele poder restabelecer o relacionamento dele com Deus. Ou às vezes ele faz as boas obras com medo de ir para o inferno mesmo. Filho, gente, ele sabe que os seus atos não podem o justificar mais do que o sacrifício de Cristo já fez, tá? E ele sabe que a santidade é uma consequência da nossa nova vida em Cristo. Quando o órfão está passando por uma dificuldade, ele pensa só no pior. Ele coloca em dúvida o amor, o poder de Deus, até alguma palavra profética que às vezes Deus já deu para ele, ele duvida. Ele se sente sozinho, abandonado, ele não consegue descansar. Já o filho, ele consegue descansar, ele fica em paz em meio a uma dificuldade, porque ele sabe que tem um pai que está cuidando de tudo para ele. E que mesmo que aquilo não está dando certo naquela hora, uma hora as coisas vão se resolver, então ele consegue descansar, ele consegue ter paz. O órfão projetando o futuro, ele projeta o futuro com medo. Ele tem medo de faltar recurso, ele tem medo de não dar certo, ele tem medo de falhar, de não saber como fazer. E o filho não, ele tem a certeza que ele vai fazer e vai dar certo. E que se ele fizer e não der certo, Deus tem algo melhor para ele. Aquilo ali vai servir de experiência, ele não vai ficar frustrado porque não deu certo. O órfão não tem medo de errar. O filho não tem medo de errar, entendeu? Já o órfão não, ele vive com medo de errar. E o que as pessoas vão pensar? Como que o órfão enxerga o próximo? Ele sempre se compara com as pessoas, ele se sente inferior quando ele vê alguém elogiando outra pessoa, ele fica pensando, será que ela não me nota? E as minhas qualidades, será que ninguém vê? E o que eu faço, meu esforço? Ele carrega a ofensa com ele também, tá, gente? E outra coisa, sempre que alguém conta um testemunho pra ele, ele tem que chegar com o testemunho dele e fazer parecer que foi mais ungido, que foi mais abençoado, entendeu? Já o filho, não. O filho, ele admira as qualidades das pessoas, ele quer perdoar as pessoas, ele não carrega a ofensa com ele, ele ensina as pessoas de bom coração, porque ele sabe que tem lugar para todo mundo, cada um tem um propósito, ninguém vai ser melhor que ninguém, entendeu? E o filho, ele valoriza as diferenças, ele se alegra pelos outros, é uma alegria de verdade, uma alegria que contagia. Um órfão se magoa, gente, ele carrega sua ofensa por anos. Ele permite que essa ofensa raiz de amargura. Ele sempre traz à tona essa ofensa. Quando alguém fala da pessoa, ele fala, fulano fez isso comigo e tal e tal. Ele espera uma oportunidade para poder jogar na cara da pessoa tudo aquilo que ele queria ter falado e não falou naquela hora. Entendeu? E assim, gente, o filho não. O filho, quando ele se machuca, ele perdoa e ele consegue se aproximar da pessoa. Ao contrário do órfão, que não consegue, tá? E o filho, ele abençoa todas as pessoas que feriu ele, ao contrário do órfão, que fala mal das pessoas que feriram ele. E a motivação do serviço do órfão é a seguinte, gente, ele serve para ele ser aceito e aprovado pelas pessoas, sabe? As pessoas verem ele fazendo e, nossa, falar disso, entendeu? Ele fundamenta o serviço dele no medo de ser punido. E não é prazeroso, não é sustentável o serviço do órfão. Já o filho, ele serve por amor, tá? Mesmo cansado, mesmo não querendo, o filho vai lá e faz, porque ele sabe que é uma responsabilidade dele, que ele precisa fazer isso. Então, ao fazer isso, mesmo cansado, isso gera alegria no filho. Então, ele faz por amor. Quando o órfão é confrontado, ele não assume responsabilidades dos seus erros, tá? Porque ele culpa todo mundo por causa daquilo que ele fez. Eu fiz isso porque tal e tal e tal e tal. Então, assim, ele tem medo de ser rejeitado. Aí ele começa a inventar 1001 desculpas para aquele erro dele. E às vezes ele não assume a responsabilidade do erro, ou então ele demora muito para assumir. Já o filho, ele aceita a repreensão, ele tem um coração ensinável, ele sabe que aquilo ali é para o bem dele, e que se ele errou, ele precisa assumir responsabilidade sobre aquilo e ter mudança. Já o órfão, por ele não assumir a responsabilidade dele no erro, então é muito difícil ele mudar.
A diferença do órfão com o filho na presença de Deus. O órfão, ele vive de momentos, de eventos, e quando ele não tem experiências com Deus, ele pensa que Deus se afastou, e ele tem uma sensação constante de que a vida espiritual dele está estagnada. Já o filho, ele sabe que tem acesso ao santo lugar qualquer hora, todo dia, tá? Ele sabe que não precisa de eventos para estar próximo de Deus. Ele busca a intimidade dele com Deus todos os dias. Ele sente aquela fome por ter aquela intimidade com Deus, então ele vai buscar em casa mesmo, ou aonde quer que ele esteja. Se ele está no serviço, ele começa a orar ali em pensamento. Se ele está, sabe, numa fila, ele está orando em pensamento, falando com Deus. Já o órfão não, ele não tem essa liberdade, ele não tem esse pensamento. E, gente, quando o órfão está perto de outras pessoas e as outras pessoas estão sentindo a presença de Deus, estão entrando ali na presença de Deus, às vezes ele não consegue sentir nada, então ele começa a apontar o dedo, a julgar a reação daquelas pessoas. Já o filho, ele se entrega na presença, ele esquece o mundo ao redor dele, e ele se entrega, ele se joga, se lança e fica à vontade na presença de Deus. Enquanto o órfão não relaxa, né, porque ele está preocupado com as outras pessoas, a reação das pessoas, está observando, está julgando, o filho não está nem vendo, está lá na presença de Deus e se jogou e se desligou do mundo aqui fora. Entendeu, galera? Então, isso foi um pouco sobre como o órfão e o filho, eles se comportam diante de Deus. Eu espero que isso possa abrir a mente de vocês, assim como abriu a minha, e que seja uma transformação na vida de vocês, assim como foi na minha também. Então é isso, gente. Depois eu volto com mais conteúdo aí, e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!